Vivian Pinto Portela da Silva. Meu nome é Roosevelt Tinoco Pinto Júnior. Esta foto é meu pai, em 1946, quando foi visitar a Merck, nos Estados Unidos, e aqui ele está no Empire State Building. Naquela época levava-se 3 dias de avião para chegar até Nova York. Meu avô Gastão era fazendeiro na área de Itapiruna e meu pai resolveu sair da fazenda e se aventurar naquela época no Rio de Janeiro, né? E aí começou a vida realmente de baixo, tá certo? E com isso ele acabou entrando numa empresa deste representante dos produtos da Merck e acabou comprando essa empresa quando o representante oficial resolveu regressar para os Estados Unidos. Até que em 1952 a Merck resolveu se instalar no Brasil e aí acabou comprando a representação dele. Como eu disse, vovô tinha uma fazenda ali em Itapiruna, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. E o presidente dos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt, que era na virada do século, era um grande caçador. Teve caçando na África e tal, e teve no Brasil. Inclusive, existe o Rio Roosevelt em função dele, né? Mas, enfim, ele no rumo do seu destino final aqui no Brasil, ele passou pela fazenda do meu avô. E se hospedou lá, pernoitou lá, enfim, teve por lá. E aí, isso foi em 1914, e meu pai estava nascendo. E aí ele meu avô se dirigiu ao cartório lá no interior e falou: eu queria que meu filho chamasse Roosevelt. Você pode imaginar o que era Itapiruna em 1914. E o cartório falou: não tem problema, o cartorário lá simplesmente botou RUSVL, quer dizer, escreveu da mesma forma que se pronuncia, quer dizer, não tem nem os 2 Os e nem o T no final. Ele veio para São Paulo, assumiu o escritório de São Paulo da Merck, isso foi em 52. Um outro fator importante foi a inauguração da fábrica, que, se não me engano, foi em 58, que na época foi uma coisa assim realmente importante. Nós estávamos naquela época do governo do Juscelino, onde várias fábricas multinacionais estavam se instalando no Brasil, e esse foi de fato um momento muito particular, muito importante. E ele depois continuou e acabou retirando-se da empresa em 1968. Ele, na época, era vice-presidente de comercial da empresa. Então fez toda uma carreira, né? Na realidade, de representante, ele, vamos dizer, se tornou de fato uma figura importante para a Merck e na história da Merck aqui do Brasil. Olha, era um homem muito inteligente, um homem muito trabalhador, realmente era um grande executivo, tá certo? E eu lembro alguns fatos, porque na época eu era um garoto, tá certo? Então a gente, como todo garoto, não se liga muito, né, nas atividades profissionais do pai. Mas eu me lembro muito bem, por exemplo, dele em casa, que ele tinha contatos constantes com o exterior, e sentado, naquela época tinha um operador ainda para fazer uma ligação internacional, a gente fala: olha, me faz uma ligação com os Estados Unidos, me faz uma ligação com Londres e uma ligação com a Austrália, que tinha produtos veterinários e tal. E ele passava a tarde inteira esperando essas ligações serem completadas, tá certo? Porque naquela época nós estávamos longe do que é hoje, que é simplesmente você pegar um celular e falar com qualquer parte do mundo. Olha, eu lembro dele ter trabalhado muito para essa fábrica, né? Porque na realidade ele construiu a fábrica, quer dizer, quem foi o gestor ali da obra, quem fez aquilo mesmo, foi o papai, né? E foi assim um evento com Celino, com Jânio, com políticos, com empresários, foi um evento realmente muito importante, né? Mas ele, depois que se aposentou, vamos dizer, o grande desejo dele era viajar.
Tanto é que ele viveu no exterior praticamente, passou, se não me engano, vários meses em Londres, depois vários meses em Paris, e praticamente Roma, ele ficou um ano em Roma. Então, realmente, vamos dizer, a vontade dele foi viajar, quer dizer, logo que se aposentou, passou um período grande viajando e depois sossegou no Rio de Janeiro, que era realmente o lugar onde ele adorava. E foi 5 vezes à Rússia também. 5 vezes, adorava a Rússia. Eu acho que ele gostaria muito de ter sido um homem formado. Ele era formado na Universidade da Vida. Aliás, tinha um detalhe que a gente não falou sobre ele. Ele adorava música clássica. Eu falei ali. Lia muito e ouvia muito música clássica russa, né? Não, ele voltou e foi lá andar de bicicleta na praia, que era o sonho dele, né? Passar o final da aposentadoria dele na praia.